Magia negra séria, hein? Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! A saga O Espírito de Nat Turner foi escrita por Klaus Reimert e teve ilustrações de Alex Saviuk e Kerry Lepanen. Foi publicada em 2015 pelo Team Fantomen. Aqui no Brasil, esta saga foi recentemente concluída na revista seriada O Fantasma, publicada pela Mitos, e é uma saga tão longa que levou 3 números para ser concluída. No ano de 1860, o 16º fantasma se encontra nos Estados Unidos, onde acaba se envolvendo numa trama pra lá de complexa. Viajando de barco rumo ao sul, o 16º fantasma presencia quando 2 homens atacam e atiram um outro sujeito ao rio. Pulando na água para tentar ajudar aquele homem ferido, o fantasma descobre que este era ninguém mais ninguém menos que um agente da Pinkerton. A Pinkerton foi uma agência nacional de detetives e que, de uma certa forma, foi o embrião do que seria mais tarde o FBI. A importância da agência Pinkerton historicamente é imensa. Inclusive, eles chegaram a impedir que Abraham Lincoln fosse assassinado em um atentado contra sua vida. Com suas últimas forças, o detetive Pinkerton pede que o fantasma encontre Amanda Bee, sua colega de agência, e que dissesse a ela que eles precisavam encontrar Gloria Scott. Rumando para Nova Orleans, o fantasma se encontra com Amanda Bee e passa-lhe as informações. A princípio, ela não confia muito naquele sujeito estranho que apareceu com tais informes. Entretanto, depois de ter sua vida salva pelo fantasma, Amanda Bee resolve contar-lhe o que sabia. Um grupo de empresários e políticos norte-americanos está aparentemente tramando uma revolta. A agência Pinkerton não sabe exatamente o que eles pretendem, mas estão investigando para tentar descobrir o que está por trás de várias reuniões secretas que estes homens têm feito. Após algumas investigações, o fantasma e Amanda Bee descobrem que Gloria Scott não é uma pessoa, mas sim um navio. E qual não é a surpresa do fantasma ao entrar nesse navio e encontrar um carregamento de armas? A trama vai ficando cada vez mais complexa, pois o fantasma não sabe para que são essas armas. E ele ainda por cima é capturado pelos conspiradores que tentam arrancar informações dele através de tortura. Eles o amarram nas pás que movimentam o navio e deixam ele lá por algum tempo. Muito enfraquecido, o fantasma consegue escapar dos seus captores e prossegue na sua busca por respostas. Nesse meio tempo, nós descobrimos que estão ocorrendo alguns ataques nas docas de Nova Orleans. E esses ataques sempre terminam do mesmo jeito, com alguém morto, tendo tido a sua garganta cortada e os olhos arrancados, além de vários símbolos de voodoo colocados na pessoa. É então que entra em cena Marie Laveau, uma figura histórica que realmente existiu e que era conhecido como a rainha dos voodoos. O que é interessante é que, historicamente, Marie Laveau era uma figura bastante controversa, pois alguns acreditavam realmente nos poderes paranormais dela, enquanto outros, segundo alguns biógrafos, alguns estudiosos, o que ela tinha mesmo era uma rede de informantes muito grande. E a história aqui do Klaus Reimert acerta ao mostrar essas duas vertentes, os dois aspectos da personalidade dela, tanto a rede de informações quanto a questão paranormal. Marie Laveau então resolve ajudar o espírito que anda, quem ela já conhecia. A fama do fantasma já havia chegado até as Américas, principalmente entre os descendentes dos africanos. Em um dado momento, Marie Laveau e o fantasma se defrontam com um bokor. Um bokor seria um feiticeiro, um praticante de voodoo que praticaria tanto a magia branca quanto a magia negra. E aí a gente descobre que esse bokor tem uma rixa pessoal com Marie Laveau, mas ele também está envolvido em algo muito maior. É quando o fantasma e Marie Laveau são inclusive atacados
por mortos-vivos que saem do solo e vão arrastando-os para baixo da terra. É quando Marie Laveau fala para o fantasma se concentrar, porque tudo aquilo era apenas uma ilusão, mas que mesmo as ilusões do Bokor poderiam matar. Enquanto isso, Amanda Bee é capturada pelos conspiradores que querem saber exatamente o que ela sabe do plano deles. Para poder continuar falando dessa história, eu vou ter que dar alguns spoilers. Então, caso você ainda não tenha lido as 3 edições da Mitos, vou te aconselhar o seguinte: bota o vídeo no mudo e deixa ele correr. Quando acabarem os spoilers, eu vou colocar um aviso por escrito aqui na tela: fim dos spoilers. E aí você pode ver o final do vídeo. Dado o aviso, vamos prosseguir. À medida que o fantasma continua as suas investigações, nós vamos descobrindo que o plano dos conspiradores é mirabolante demais. O final da década de 1850 viu nos Estados Unidos o surgimento de vários movimentos anti-escravagistas, movimentos abolicionistas que vinham ganhando força ao longo dos anos. Pretendendo impedir que esses movimentos crescessem cada vez mais, esse grupo de conspiradores sulistas trama o seguinte plano: eles vão fomentar uma revolta entre os escravos para assustar os brancos, os fazendeiros, e assim aumentar, intensificar a repressão contra os negros escravizados. Para isso, eles fazem um acordo com o Bokor, que mata um homem e o transforma em um zumbi. E começa a dizer que aquele zumbi era o espírito de Nat Turner que havia voltado. Nat Turner, para quem não sabe, foi um escravo que é considerado um dos grandes líderes negros da história dos Estados Unidos. Em 1831, Nat Turner organizou uma revolta que culminou com a morte de mais de 50 fazendeiros e suas famílias. Em represália, mais de 200 escravos foram executados, sendo que Nat Turner foi capturado apenas 2 meses após a revolta e foi enforcado. O resultado da malfadada revolta de Nat Turner foi que as leis contra os negros foram endurecidas nos Estados Unidos. Foi quando os negros passaram a não ter mais direito a voto, a não ter direito a aprender a ler. Foi quando a repressão se intensificou. E o plano dos conspiradores na história que nós estamos lendo era justamente o quê? Fazer uma nova revolta, tomando Nat Turner como símbolo para intensificar ainda mais a repressão contra os negros e impedir o crescimento dos grupos abolicionistas. E para isso é que ia servir o zumbi. Tem até um momento em que eles pegam o crânio de Nat Turner para usar como símbolo, mas depois esse elemento é meio que abandonado. Eu acho que é meio que um furo da história, mas que não atrapalha em nada. Colhendo informações com os escravos que conheciam as histórias dos seus antepassados e conheciam o fantasma, ele parte para enfrentar o Bokor e o zumbi que se passava por Nat Turner. A cena da luta dos dois é muito interessante porque o zumbi tem uma força descomunal e o fantasma quase perde. Ele só não perde porque ele havia recebido um pó mágico dado a ele por Marie Laveau. E assim ele consegue derrotar o zumbi e o Bokor. Mas a história não termina aí, pois os insurgentes tinham um plano B. Eles tinham um outro plano mais mirabolante ainda, né? E o próprio fantasma chega a dizer assim: gente, eles sabem como montar planos grandiosos. O plano deles era simplesmente organizar uma invasão a Cuba para transformar Cuba num novo estado americano e equilibrar a balança entre estados escravagistas e estados abolicionistas. E assim ir aos poucos tentando convencer aqueles estados neutros. Agora chega de spoilers. Eu gostei muito dessa história, achei que ela é muito bem escrita, o tema é muito bem elaborado, é tudo muito bem amarradinho. A arte de Kari Lepanen é
fenomenal, é uma arte muito rica, muito bonita. As capas, se eu não me engano, essas capas originais que são colocadas aqui, até na edição da Mitos, são do Henrik Sahlström, dão um toque todo especial, e as edições da Mitos estão muito bacanas. Temos momentos assim que eu acho fenomenais, como por exemplo você vê a questão do fantasma tendo que usar concentração, usar a questão da mente, o momento em que ele admite que essa coisa de voodoo e magia é grande demais para ele, e ele se sente feliz por ter a ajuda de Marie Laveau, e aí é bacana, né, porque afinal de contas as histórias do fantasma sempre tem essa coisa de não tocar no sobrenatural como sendo sobrenatural, e aqui não, aqui o sobrenatural está presente o tempo todo. Momentos também interessantes são aqueles que mostram os escravizados reconhecendo o fantasma, e mais do que isso, os momentos em que você percebe o quanto o fantasma se incomoda com a escravidão. Tem até um momento que é curioso, porque ele diz que ele entende e concorda com os negros. Ele acha que eles estão certos, porque eles são realmente tratados como animais. Mas ele também entende que um levante naquele momento e da maneira como estava sendo tramada não seria nada bom para a causa abolicionista. Causa que inclusive ele auxilia, pois no início da história é dito que ele financia, em termos monetários, a Underground Railroad. Isso foi uma rota clandestina organizada por abolicionistas para auxiliar escravos a saírem dos estados escravagistas e rumarem principalmente para o norte. E aí a gente percebe, né, como é que o fantasma pode ser um personagem tão humano que ele é carregado até de algumas ambiguidades. O fato dele ser a favor da causa abolicionista, mas ter que impedir um levante de escravos, porque ele sabia que aquilo não ia dar certo e não ia ser algo vitorioso, que seria um verdadeiro massacre. É uma história realmente maravilhosa, e como nós dissemos no início do vídeo, a Mitos trouxe essa saga para o Brasil nas 3 últimas edições da sua revista seriada do Fantasma. Essa 8ª edição acaba de uma certa forma fechando 2 ciclos. Fecha o ciclo iniciado na 6ª edição, com a saga do espírito de Nat Turner, e fecha também o ciclo das 8 edições inicialmente programadas para essa publicação. Só que o grande barato é que ao fechar esse ciclo de 8 edições, os editores já nos anteciparam que essa revista vai continuar sendo publicada, e eles nos deram assim umas notícias ótimas sobre os planejamentos. Aqui no final, onde eles têm a seção Nosso Fantasma, né, eles falaram um pouco de como tiveram que se reorganizar por causa da pandemia, mas prometeram que vem coisa nova aí. Inclusive, já vou avisar, eles anunciaram que agora nessa revista, além das histórias suecas, nós vamos ter também as histórias das tiras atuais do Fantasma. E isso vai ser muito bacana, porque nós já temos as crônicas do Fantasma, que trazem histórias de Lee Falk, com ilustrações de Ray Moore e Wilson McCoy. E agora nós vamos ter também histórias inéditas no Brasil. Inclusive, eles já anunciaram que na próxima edição o Fantasma vai trazer um convidado muito especial. E você ainda não adquiriu essas 3 edições? Ainda não adquiriu as 3 partes da saga O Espírito de Nat Turner? É fácil. Vai nos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo e você vai poder adquirir toda essa coleção do Fantasma pela Amazon, e assim vai estar dando também uma ajuda para o nosso canalzinho. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo não, rapaz. Se inscreve agora, ativa o sininho e assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?